Uma mulher humilde protegeu uma criança durante um assalto, sem imaginar que ele era filho de um milionário. Mas o que aconteceu depois a deixou completamente chocada. Naquele dia, Davi saiu da escola um pouco mais tarde. Teve reforço de matemática. Estava cansado, de olho no relógio, morrendo de fome e querendo chegar logo em casa. A mochila pesava. O sol estava forte e o uniforme já começava a grudar no corpo de tanto suor. Era quinta-feira. Dia normal, sem nada demais, pelo menos até ali. A casa dele ficava a uns 15 minutos andando da escola. Geralmente era a Verônica, madrasta dele, que buscava. Só que naquele dia, ela mandou uma mensagem no celular dele assim que deu meio-dia. Davi, tô enrolada aqui. Dá pra você vir sozinho hoje? Você já sabe o caminho. Ele respondeu com um ok. Não era a primeira vez. Às vezes ela se atrasava com as coisas do salão ou ficava enrolada no celular. Davi já tinha feito aquele trajeto sozinho várias vezes, então não achou estranho. Só colocou os fones no ouvido, ajeitou a mochila no ombro e saiu pelo portão da escola. No meio do caminho, resolveu cortar por uma rua que sempre usava quando queria chegar mais rápido. Era uma rua meio esquecida, com muro alto dos dois lados e calçada estreita, mas era o atalho mais prático. Ele não gostava muito de passar por ali, porque parecia sempre meio vazio, meio abafado. Mas o calor estava demais e ele queria chegar logo. Foi quando ouviu o barulho da moto. No começo, ele nem ligou. Muita moto passava por ali. Mas essa estava devagar demais. O ronco do motor parecia estar colado atrás dele. Davi olhou discretamente para o lado e viu o homem de camisa escura, capacete abaixado, parado no meio da rua. Ele acelerou um pouquinho, mas não adiantou. Ei, garoto. A voz veio abafada pelo capacete. Passa o celular, Davi travou. Parou, no meio da calçada. O homem desceu da moto, levantou a camisa e mostrou uma arma na cintura. Foi direto, sem enrolação, sem gritar. Mas a frieza foi o que mais assustou. Aquele tipo de cara que não pensa duas vezes. Com a mão tremendo, Davi puxou o celular do bolso, mas escorregou. O aparelho caiu no chão e a tela rachou. Ele fez menção de pegar, mas o homem deu um passo para frente, com a mão já no cabo da arma. Nesse segundo, alguma coisa dentro dele gritou: "Corre!" E ele correu. Disparou sem nem saber para onde. Esbarrou no muro. Quase caiu. Virou a primeira esquina que viu. Entrou num beco. O coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Sentia o calor do corpo inteiro, os pés doendo no tênis apertado, a mochila balançando nas costas. Correu, sem olhar para trás. Na pressa, viu um portão de ferro aberto. Nem pensou. Entrou. Era uma casa simples, com fachada descascada, quintal apertado, chão rachado e umas plantas num canto. Tinha um varal cheio de roupa e uma bacia com sabão no ex. Meio do caminho. Ele tropeçou, bateu o joelho no chão, quase chorou de dor, mas continuou. Entrou direto na parte de trás da casa, se enfiou atrás de uma máquina de lavar. Escondeu o rosto entre os braços, tentando se acalmar. Não dava para saber se o homem estava vindo atrás dele ou não. Mas ele jurava que tinha escutado a moto. Virar a esquina. Ficou quieto. O joelho ardia. A boca estava seca. As mãos não paravam de tremer. Uns 2 minutos depois, escutou passos dentro da casa. Uma porta se abriu e alguém apareceu. Era uma mulher, com o cabelo preso, camiseta larga e uma vassoura na mão. Ela veio até a área de serviço e parou quando viu o menino ali encolhido, respirando ofegante. Meu Deus do céu! Ela se assustou. O que você tá fazendo aqui, menino? Davi não conseguiu responder. Tentou falar, mas a voz não saía. A mulher chegou mais perto, agachou e viu o estado dele. O joelho ralado, a respiração acelerada, o olho cheio de medo. A expressão dela mudou na hora. Largou a vassoura e foi até a porta dos fundos. Fechou e trancou. Calma, calma. Você tá fugindo de alguém? Alguém te machucou?
Ele só balançou a cabeça devagar. Ela pegou um pano, foi até a pia, molhou e voltou com cuidado, limpando o joelho dele. Você entrou aqui correndo. Parecia desesperado. O que aconteceu? Tentaram me assaltar. Ele conseguiu dizer baixinho. Ela respirou fundo, ficou de pé e olhou pela janela da cozinha. Lá fora, a rua já estava em silêncio. De novo. Você tem alguém para ligar? Seu pai? Sua mãe? Ele abaixou os olhos. Meu celular caiu. Eu perdi. Ela não insistiu. Só puxou uma cadeira da cozinha, sentou de frente para ele e ficou ali, observando. Meu nome é Lúcia. Essa casa é minha. Você tá seguro aqui. Não vou deixar ninguém te pegar. Mas preciso saber se você quer que eu ligue para alguém. Um parente, a polícia? Davi olhou para ela. Não parecia que tinha vontade de falar nada. Só de ficar ali, quieto. Lúcia levantou. Você quer comer alguma coisa? Ele fez que sim com a cabeça. Ela voltou com um copo de água e 2 pedaços de pão com manteiga. Come. Depois a gente conversa. Ele comeu devagar, ainda sem olhar muito para ela. O corpo inteiro parecia tenso, como se estivesse esperando que o pior ainda fosse acontecer. Lúcia ficou ali, sentada, olhando ele comer. Na cabeça dela tudo se embaralhava. Tinha medo de estar cometendo um erro, mas alguma coisa no olhar do menino não deixava ela simplesmente ignorar. Quando ele terminou, ela apontou para o corredor. Ali tem um quarto vazio. Pode deitar um pouco se quiser. Descansa. Davi levantou, devagar, e foi até lá. Lúcia ficou parada, olhando para a porta fechada do quarto. Nem imaginava que naquele momento estava protegendo o filho de um homem poderoso. E que aquele menino ali ia mudar a vida dela para sempre. Lúcia ficou ali parada na cozinha, com as mãos ainda úmidas do pano que usou no joelho do garoto. Olhava para o corredor como quem tenta entender o que acabou de acontecer. O coração estava acelerado. Não era todo dia que um menino desconhecido entra correndo na sua casa fugindo de um assalto. Ela andou até a porta da área de serviço e girou o trinco de novo para confirmar que estava trancado. Abaixou a cortina da janela com cuidado, sem fazer barulho. Olhou rápido para a rua, não viu ninguém. Mesmo assim, o corpo inteiro dela estava tenso, como se alguma coisa ainda pudesse dar errado. Sentou de novo, passou a mão no rosto, ajeitou o cabelo preso com um grampo e soltou um suspiro. A verdade é que Lúcia não sabia o que fazer. Na cabeça dela, o certo seria ligar para a polícia, avisar alguém. Mas também tinha aquele medo de sempre. E se não acreditassem nela? E se achassem que ela estava escondendo o menino de propósito? E se complicasse a vida dela à toa? Já tinha visto coisa parecida na vizinhança. Um caso de mal-entendido que virou confusão. Na hora de explicar, ninguém quer ouvir, só acusam. E ela, que nunca teve estudo nem nome forte, sabia como é ser desacreditada por qualquer coisa. Olhou de novo para o copo de suco vazio que ele tinha deixado na mesa. Pensou no jeito como ele olhou para ela, encolhido, assustado. Aquilo não era medo só do assalto. Era outro tipo de medo. Um que ela conhecia bem. O tipo que fica por dentro, quieto, querendo sumir. A casa era simples. Um quarto só, sala pequena, cozinha grudada na área de serviço. O banheiro ficava no fundo do corredor. Tudo limpo, mas com cara de usado. Era ali que ela morava desde que o pai morreu. O salário como auxiliar de limpeza mal dava para manter as contas em dia. Ainda assim, nunca faltou arroz, feijão e dignidade naquela casa. Lúcia foi até o quarto. A porta estava encostada. Empurrou devagar. Davi estava deitado de lado, em cima da cama. Nem tirou o tênis. Estava com o olhar preso num ponto da parede. Não disse nada quando viu ela entrando. Ela se sentou na ponta da cama. Tá melhor? Ele deu um leve sim com a cabeça, sem desviar os olhos. Você mora aqui perto? Davi respondeu baixo. Mais ou menos. Seu pai deve estar preocupado. Silêncio. E sua mãe? Ela morreu. Lúcia se calou. Mexeu nas mãos, desconfortável.
Não era hora de forçar conversa, mas algo dentro dela queria entender aquele menino. O jeito dele era fechado, mas não era malcriado, só parecia cansado, como se tivesse carregando um peso que não era dele. Olha, Davi, se você quiser me contar mais depois, eu tô aqui. Mas eu preciso saber pelo menos uma coisa. Tem alguém que tá procurando você agora? Ele demorou, mas respondeu. Não. Sei. Aquilo bateu nela de um jeito estranho. O menino foi assaltado, se machucou, entrou fugindo, e agora fala como se ninguém fosse sentir falta dele? Seu pai não te manda mensagem? Acho que não. E sua madrasta? Você mora com ela também? Davi olhou para ela, pela primeira vez com os olhos mais firmes, e disse: Foi ela que mandou eu ir sozinho hoje. Pronto. Lúcia sentiu o estômago revirar. Aquilo parecia errado. Muito errado. Sempre é ela que vai te buscar? Quase sempre. Mas hoje não foi. Disse que estava ocupada. Lúcia não falou nada. Levantou, foi até o banheiro e pegou o kit de primeiros socorros velho que guardava na caixinha branca. Voltou pro quarto e se ajoelhou ao lado da cama. Vamos tirar esse tênis e lavar esse machucado direito. Tá começando a ficar feio. Ele não protestou. Só tirou devagar o tênis e deixou ela cuidar. Lúcia passou álcool, depois colocou uma gaze. Durante tudo isso ele não chorou, não reclamou. Só respirava fundo, como se estivesse segurando tudo lá dentro. Quando terminou, ela jogou os materiais no lixo e olhou para ele. Pode ficar aqui hoje, tá? Amanhã a gente vê como faz. Eu vou trabalhar de manhã, mas volto depois do almoço. Você pode ficar aqui, só não abre a porta para ninguém. Davi fez que sim com a cabeça. Tem comida na geladeira. Se quiser, esquenta no micro-ondas. A chave tá em cima da geladeira, mas só usa se for urgente. Tá bom? Ele respondeu com um tá baixinho. Lúcia saiu do quarto. Foi até a cozinha. Abriu a geladeira e ficou olhando lá dentro sem pegar nada. A cabeça dela estava a mil. Não era uma situação comum. Podia dar problema. Mas tinha alguma coisa naquele menino que não deixava ela agir diferente. Foi até o sofá. Se jogou ali, com o controle remoto na mão. Ligou a TV só para fazer barulho. Mas não conseguiu prestar atenção em nada. Toda hora olhava para a porta, depois para o corredor, e voltava a pensar na pergunta que estava ali martelando, desde que ele entrou. Por que ninguém estava procurando aquele garoto? O dia amanheceu nublado. O barulho da rua foi acordando a casa devagar. O vizinho da frente colocou música alta logo cedo, como sempre fazia no sábado. Um cachorro começou a latir no quintal ao lado. E no meio disso tudo, Lúcia já estava de pé, lavando o rosto e se arrumando para o trabalho. O uniforme dela, simples, pendurado na cadeira da cozinha, já esperava por mais um dia de chão, vassoura e desinfetante. Olhou para o relógio. Ainda tinha tempo. Abriu a porta do quarto devagar. Davi estava sentado na cama, já vestido, com a mochila no colo. O rosto dele estava diferente. Ainda quieto, mas com o olhar mais aceso. Quando viu ela, levantou o olhar na hora. Dormiu bem? Ele deu de ombros. Mais ou menos. Tá com fome? Um pouco. Lúcia abriu a geladeira, pegou um pão, esquentou na sanduicheira e colocou um copo de leite com achocolatado na mesa. Não perguntou mais nada. Só colocou ali e deixou ele comer no tempo dele. Quando ele terminou, foi direto ao ponto. Você tem um celular aí? Lúcia hesitou. Pra quê? Queria ver se consigo avisar meu pai. Ela olhou bem pra ele. Ficou uns segundos em silêncio. Você vai ligar ou mandar mensagem? Mensagem. Ela pegou o celular antigo que usava só pra trabalho. Era simples, sem rede social, quase sem memória. Mas tinha WhatsApp. Entregou pra ele. Manda daí. Não coloca meu número em lugar nenhum, tá? Davi fez que sim com a cabeça. Digitou rápido. A mão dele ainda tremia um pouco. Escreveu a mensagem e ficou esperando. Pai, sou eu. Tô bem. Não posso dizer onde tô agora. Me responde aqui. Nada. Passaram-se 5 minutos.
depois 10. Lúcia já tinha terminado de calçar o tênis e olhava para o relógio o tempo todo. Precisava sair. Conseguiu? Mandei, mas não respondeu ainda. Talvez ele esteja dormindo, ela disse, tentando parecer tranquila, mesmo sentindo um nó no estômago. Ou talvez nem tenha visto ainda. Davi respondeu, com os olhos grudados na tela. Ela pegou a bolsa, foi até a porta e parou. Vou deixar a chave da casa embaixo do tapete da sala. Só usa se precisar sair. Mas não abre a porta pra ninguém. E não faz barulho. Se alguém bater, você finge que não tem ninguém. Ele assentiu. E qualquer coisa, me manda mensagem. O celular vai ficar comigo. Entendeu? Entendi. Lúcia saiu com o coração apertado. Sentia que estava se metendo numa coisa maior do que conseguia segurar. Andou rápido até o ponto de ônibus, tentando não pensar muito. Já tinha tomado a decisão de ajudar o menino, agora tinha que seguir com calma. Na casa, Davi ficou andando de um lado para o outro. Foi até a janela da sala, espiou por uma fresta. A rua estava tranquila, só um homem varrendo a calçada do outro lado. Fechou a cortina, sentou no sofá, levantou, foi até a cozinha, pegou o celular de novo. Nada da resposta. Tentou mandar outra mensagem. Pai, por favor, me responde. Eu tô seguro, mas preciso saber se você tá bem. Nada. Resolveu ligar, mesmo sabendo que era arriscado. Apertou o número e encostou o telefone no ouvido. Um toque. 2. 3. Até cair na caixa postal. Respirou fundo. Apagou as mensagens. Desligou o celular e guardou debaixo da almofada do sofá. Voltou pro quarto. Sentou na cama. Ficou olhando pro nada, pensando se tinha feito besteira em tentar contato. Pensando se tinha sido um erro confiar em alguém. Pensando no que viria agora. Lá fora, passou um carro devagar. Barulho de motor velho. Davi congelou. Levantou, foi até a janela do quarto e olhou com cuidado. O carro virou na esquina. Nada demais. Mesmo assim, o coração dele continuava acelerado, como se estivesse ouvindo aquele barulho de moto de novo. Como se o homem do assalto pudesse aparecer a qualquer momento. Fechou a cortina. Se deitou. Tentou dormir mais um pouco, mas não conseguiu. A cabeça não parava. Verônica. Ela que disse que não podia buscá-lo. Disse com aquela voz falsa de sempre, como se fosse um favor. Ele pensou em como ela ficou tranquila naquela manhã. Nem se despediu direito. Foi mexer no celular no sofá e só disse tchau, de longe. Tudo aquilo começou a parecer estranho demais. Por que justo naquele dia? Porque logo depois que ela passou quase uma semana discutindo com o pai sobre dinheiro, sobre negócios, sobre uma viagem que ela queria fazer, e ele dizia que não podia agora? A lembrança foi voltando aos poucos. Conversas dela no telefone, quando achava que ele não estava ouvindo. Sussurros na cozinha, risadas abafadas. E aquele dia, uns 3 meses atrás, quando ele viu ela abraçando um homem na porta de um carro preto, enquanto dizia para ele, não fala nada para ninguém. Davi fechou os olhos com força, como se isso pudesse apagar tudo. Mas não apagava. Alguma coisa não estava certa. Ele não sabia o que ainda, mas sabia que não dava para confiar nela, e o pior, ela provavelmente já tinha percebido que ele não voltou para casa. Lentamente, Davi foi se levantando da cama. Foi até a cozinha, abriu a mochila e começou a remexer entre os cadernos. Achou uma folha em branco, arrancou, pegou uma caneta na gaveta e escreveu só uma palavra: desconfie. Depois, dobrou o papel e guardou no bolso da calça. Ele ainda não sabia o que ia fazer com aquilo, mas sentia que, em algum momento, ia precisar usar. A primeira pessoa a notar que Davi não chegou em casa foi a empregada, a Marta. Ela sempre ficava ali pelas manhãs, arrumando tudo, passando roupa, cuidando do almoço. Por volta de 1 da tarde começou a achar estranho. O almoço já estava pronto fazia tempo, e nada do menino. Foi até a janela, olhou para a rua, nada. Voltou para a cozinha, mandou mensagem para Verônica. O Davi não chegou ainda. Era você quem? Ia buscar hoje?
Verônica respondeu minutos depois. Pedi para ele vir sozinho. Já era grandinho para isso. Marta não respondeu. Sentiu um frio no estômago. Davi nunca demorava. Era certinho. Daqueles que se não chegava até 13h10, alguma coisa tinha acontecido. Verônica só chegou em casa depois das 3. Tava com roupa de academia e uma sacola de loja de cosméticos na mão. Nem parecia preocupada. Entrou, deu uma olhada rápida na sala e foi direto pro quarto. Marta foi atrás. Dona Verônica, o Davi ainda não apareceu. Ela parou no meio do quarto tirando os tênis. Como assim? Eu achei que ele já estava com a senhora. Eu não busquei ele. Falei com ele de manhã. Pedi para vir sozinho. Ele não chegou, Dona Verônica. Já são mais de 3 horas. Verônica soltou um "que droga" e pegou o celular. Ligou. Chamou 1, 2, 3 vezes. Nada. Tá desligado, disse ela irritada. Marta começou a andar pela casa. Foi no quarto dele, viu a cama arrumada, tudo igual. Ninguém mexeu em nada. Voltou para a sala. Verônica ligou de novo. Nada. Foi aí que ela resolveu ligar para o colégio. A secretária atendeu e confirmou. Davi saiu normalmente, perto do meio-dia, como sempre. Disse que ia para casa. Verônica desligou e pela primeira vez ficou em silêncio. Deve ter parado em algum lugar. Sei lá, pode estar com algum amigo. Falou mais para ela mesma do que para Marta. Marta cruzou os braços. O Davi não faz isso. Ele vai direto. Sempre foi assim. Verônica pegou a bolsa, andou até o corredor e gritou. Rodrigo! Rodrigo! O Davi não tá aqui! Rodrigo Amaral apareceu da parte de cima da casa, onde ficava o escritório. Estava com uma cara cansada, camisa social amassada, sem entender nada. Como assim? Ele saiu da escola, mas não chegou. Marta disse que não apareceu até agora. Rodrigo desceu as escadas já com o celular na mão. Você não foi buscar? Eu mandei ele vir sozinho hoje. Ele já tinha feito isso outras vezes, Rodrigo. Mas ele sempre me avisa quando vem sozinho. Por que você não me falou? Achei que não precisava. Rodrigo começou a andar de um lado para o outro na sala. Tentava ligar, mandava mensagem. Nada. O número do menino estava fora de área. Em menos de meia hora, o clima da casa virou outro. Rodrigo mandou mensagem para a diretora da escola. Depois ligou para um amigo policial. Pediu orientação. Disseram para registrar o boletim imediatamente. Verônica pegou as chaves e disse que ia até o colégio pessoalmente. Rodrigo foi direto para a delegacia mais próxima. A notícia correu rápido. No grupo do colégio, uma mãe mandou: Alguém viu o Davi saindo da escola hoje? Outra respondeu: Vi sim, ele saiu sozinho. Acho que foi pelo lado do mercado. Mais mensagens vieram. Uma delas dizia: Minha filha disse que viu um homem estranho de moto perto da saída. Ali a coisa começou a ficar séria. No fim da tarde, a notícia chegou numa página local de bairro, aquelas de Facebook. Uma postagem com a foto de Davi, tirada do perfil do pai, apareceu com a legenda: Menino, de 11 anos desaparece a caminho de casa na Zona Sul. Qualquer informação, entre em contato. A imagem rodou rápido. Grupos de bairro começaram a comentar. Teve quem dissesse que viu ele andando sozinho perto da farmácia. Outros juravam que passaram por ele na esquina da escola. Mas nada era certo. Rodrigo voltou da delegacia visivelmente abalado. Disse que já tinham registrado tudo, mas que as primeiras horas eram decisivas. Estavam pedindo imagens de câmeras, depoimentos, qualquer pista. Verônica ficou na sala, mexendo no celular, o tempo todo como se procurasse algo. Rodrigo percebeu. Tá falando com quem? Com ninguém. Só tô olhando aqui, vendo se tem alguma coisa na internet. Você tá calma demais pro meu gosto. Rodrigo, eu tô preocupada. Só tô tentando ajudar. Então ajuda calando a boca e parando de fuçar o celular. Ele subiu pro quarto batendo os pés. Trancou a porta. Minutos depois, ligou pro irmão que era advogado. Pediu ajuda para pressionar a polícia. Queria que fizessem o máximo. Na casa da Lúcia, enquanto isso, Davi estava encolhido no sofá, com a TV ligada num volume baixo. Viu a própria foto na tela.
Era o jornal local. Apareceu por alguns segundos com a manchete: garoto de 11 anos. Desaparece após sair da escola. Polícia investiga possível sequestro. Ele ficou gelado. Não piscava. A imagem dele, ali, no meio do noticiário, pegou o controle e abaixou mais ainda o som. O celular que ele usou mais cedo estava desligado. Não tinha como avisar nada agora. E por algum motivo que ele ainda não sabia explicar direito, sentia que não podia simplesmente sair dali e se entregar. Do outro lado da cidade, Verônica estava trancada no banheiro. Tirou o celular do bolso da calça, abriu o WhatsApp e digitou rápido para um número salvo sem nome. O que vocês fizeram foi uma... merda. Ele sumiu. Sumiu de verdade. A resposta veio em segundos. Você mandou ele sozinho, não foi? Você pediu. Era para ser um susto. Um susto. Cadê ele agora? A gente não sabe. Ele correu. Escapou. Não deu tempo. Verônica encostou as costas na porta do banheiro. A mão tremia. O que era para ser só uma encenação de sequestro, só para pressionar Rodrigo a largar tudo e dar o dinheiro, agora estava completamente fora de controle. Ela escreveu mais uma mensagem: se descobrirem, eu acabo. Você também. E apagou. Tudo logo em seguida. Verônica ficou mais de 1 hora trancada no banheiro, sentada na tampa do vaso, com o celular apertado nas mãos. Os dedos suavam. A tela do WhatsApp ficava acesa e apagava o tempo todo. Ela abria e fechava o aplicativo sem parar, esperando uma resposta que já tinha vindo, mas que não trazia nenhuma solução. Lá fora, Rodrigo andava de um lado para o outro, pela casa, nervoso, falando ao telefone com alguém da polícia. O som da voz dele ecoava forte pelo corredor. Eu não quero protocolo. Eu quero meu filho de volta. Vocês estão entendendo? Meu filho. Ela apertava os olhos toda vez que ele gritava. O celular vibrou de novo. Era um número salvo como farmácia, mas Verônica sabia muito bem quem era. Preciso falar com você. Pessoalmente. Ela digitou na hora. Tá louco? Não posso sumir agora. Tô cercada. Você me colocou nessa. E agora quer resolver como? Com pensamento positivo? Ela olhou pro espelho. Estava com olheiras, o cabelo preso de qualquer jeito e o rosto sem maquiagem. Não parecia mais aquela mulher impecável de sempre. Parecia uma mulher encurralada. E era exatamente isso que ela era. Pensou um pouco e mandou: hoje à noite. Mas tem que ser rápido. Me espera no estacionamento do mercado. Saiu do banheiro, fingindo normalidade. Rodrigo estava na sala, com o notebook aberto, tentando rastrear o celular do filho por algum app. Nada funcionava. Alguma notícia? Ela perguntou. Não, só boatos. Já falaram que viram ele em 3 bairros diferentes, mas ninguém prova nada. Ela se aproximou, se agachou do lado dele. Amor, a gente vai encontrar ele, tá bom? Rodrigo olhou nos olhos dela. Estava acabado. Não dormia desde ontem, e a barba começava a aparecer no rosto cansado. Eu não devia ter deixado ele vir sozinho. Ela segurou na mão dele. Você não deixou. Eu que pedi. Eu achei que não tinha problema. Já aconteceu antes. Ele puxou. A mão de volta levantou e saiu da sala. Verônica respirou fundo e olhou para o celular de novo. Tinha que sair de casa mais tarde. Inventar uma desculpa. Não podia levantar suspeita. Quando deu umas 7 da noite, ela apareceu no quarto com a chave do carro na mão e disse: vou na farmácia buscar um remédio para enxaqueca. Tô com a cabeça estourando. Rodrigo, exausto, só fez que sim com a cabeça, sem levantar do sofá. Ela saiu pela garagem, entrou no carro, ligou o som e dirigiu com calma até o mercado. Estava escuro, mas ainda tinha movimento. Parou o carro perto dos fundos, onde a iluminação era mais fraca. Ele já estava lá, encostado num carro velho, de boné e capuz. Quando ela desceu, ele foi direto. Que merda você fez, Verônica? Eu? Você que deixou ele fugir. Era só assustar. Você falou que ia ser fácil.
Era só fazer ele sumir por um tempo. Depois a gente soltava e o dinheiro caía. Só isso. Então por que o cara largou ele no meio da rua? Hein? Porque o moleque correu? O que você queria que ele fizesse? Atirasse nele? Verônica passou a mão na testa, nervosa. Não pode mais ter erro. Se descobrirem que você tá envolvido, eu tô ferrada. E você também. O Rodrigo conhece gente. Ele vai caçar até o fim. E você acha que eu vou pagar esse pato sozinho? Se a polícia me pegar, eu conto tudo. Tudo. Cala a boca. Cala essa boca. Tô avisando. Não vou pra cadeia por tua causa, não. Ela deu 2 passos pra perto dele, encarando bem de perto. Eu já arrisquei demais por você. Você prometeu que ia cuidar disso. E agora tá jogando tudo em cima de mim? Não sou eu que moro numa mansão fingindo ser esposa perfeita. Eu só aceitei te ajudar. E não recebi nada até agora. Vai receber, mas primeiro a gente tem que saber onde o garoto tá. A gente precisa dele. E como vai fazer isso? Ela ficou em silêncio. Mexeu no celular, abriu a foto de Davi e mostrou pra ele. Essa imagem já tá em tudo quanto é canto. Se alguém viu, vai aparecer. A gente só precisa descobrir antes do Rodrigo. Só isso. Tá jogando com fogo, Verônica. Já tô queimada. Agora eu só quero sair disso viva e com dinheiro. Ele riu, mas foi um riso amargo. Você é pior do que eu pensava. E você é mais burro do que eu esperava. Ficaram em silêncio por um momento. Um carro passou devagar. Eles desviaram o olhar. Amanhã a gente fala de novo, ela disse. Mas nada de mensagem por aqui. Apaga tudo. Se tiver alguma coisa urgente, deixa recado no número do salão. Eu vejo lá. Tá. Mas vê se não some de novo. Se isso virar tragédia, eu não vou sozinho. Ela entrou no carro e saiu, dirigindo devagar, como se nada tivesse acontecido. Chegou em casa já com outra cara. Passou pela sala e disse: consegui o remédio. Vou tomar e deitar. Rodrigo nem respondeu. Continuava olhando para o celular, esperando alguma notícia que não vinha. Lá no quarto, Verônica jogou o celular na cama e trancou a porta. Deitou, olhou para o teto e sentiu o coração batendo acelerado. Sabia que estava tudo por um fio, só não sabia quando ia estourar. Lúcia chegou em casa no fim da tarde, com a roupa do trabalho suada, o rosto marcado pela máscara e os pés doendo. Tinha passado o dia inteiro esfregando o banheiro e trocando lixo hospitalar. Mas nada disso era novidade. O que estava mexendo com ela de verdade era o silêncio da casa. A porta rangeu quando ela entrou. Tirou o tênis, jogou a bolsa no sofá e ficou parada no meio da sala, tentando ouvir qualquer som vindo do quarto. Nada. Davi chamou baixo, só para ver se ele respondia. Mais silêncio. Foi até o quarto devagar. A porta estava aberta. A cama desfeita. As roupas dele no mesmo lugar. Mas o garoto não estava lá. O coração apertou. Por um segundo pensou o pior. Correu até a cozinha, abriu a geladeira, olhou ao redor. O celular que ele usou estava sobre a mesa, descarregado. Ao lado, a mochila dele, aberta. Em cima, uma folha rasgada de caderno com a letra pequena e rápida. Desculpa, eu precisava ir. Lúcia sentiu o estômago revirar. Se encostou na parede, com a mão no peito. Ficou ali uns segundos sem saber o que fazer. Depois pegou o celular principal, ligou o carregador e ficou parada olhando para a tela, a cabeça cheia de perguntas. Para onde ele foi? Por quê? Saiu correndo para a rua, olhou para os 2 lados. Nada. Perguntou para uma vizinha que estava regando as plantas. Você viu o Davi, aquele menino que estava comigo? A mulher fez cara de dúvida. Aquele magrinho? Vi ele saindo mais cedo com a mochilinha nas costas, mas achei que fosse para a padaria. Lúcia agradeceu e voltou para casa andando devagar. Entrou, sentou no sofá e ficou ali, olhando para a folha, com o bilhete. Passou a mão nos olhos. Não sabia se era raiva, medo ou frustração. Talvez tudo junto. Pegou o celular, ligou. Chamou direto na caixa postal. Depois mandou mensagem.
Onde você tá, menino? Fala comigo. Só quero saber se tá bem. Nada. Minutos depois, foi até o quarto e percebeu que o armário onde guardava roupas antigas tinha sido aberto. Lá dentro, uma blusa de moletom e um boné sumiram. Ele tinha se disfarçado. Provavelmente saiu andando sem levantar suspeita. Voltou para o sofá e ligou a TV, tentando abafar a ansiedade. Estava passando o jornal local. De novo, a imagem de Davi apareceu na tela. Agora com uma legenda maior. Família oferece recompensa por informações. Polícia investiga sequestro. Lúcia respirou fundo. A culpa bateu. Será que tinha errado em esconder ele? Devia ter levado para a delegacia logo no primeiro dia? Será que agora iam achar que ela estava envolvida? Ficou pensando nisso por muito tempo, até que uma coisa chamou a atenção. A imagem cortou para um vídeo do pai do garoto, Rodrigo Amaral, dando entrevista. Ele falava com os olhos vermelhos, tenso, segurando uma foto do filho. Ele nunca fez isso. Nunca desapareceu assim. Por favor, se alguém souber onde ele tá, me avisa. Eu só quero meu filho de volta. Lúcia ficou olhando aquilo com os olhos fixos. O homem parecia realmente desesperado. E era a primeira vez que ela via quem era o pai de Davi. Nunca tinha imaginado que o menino que dormia no quarto dela era filho de alguém daquele tamanho. A casa do cara, mostrada ao fundo da entrevista, parecia até de novela. Jardim enorme, janelas de vidro, portão automático, segurança. A ficha caiu. Ela estava abrigando o filho de um homem rico. E a cidade inteira estava atrás dele. Levantou e começou a andar de um lado para o outro na sala. Precisava pensar. Entregar o menino podia ser perigoso. E se Davi não quisesse voltar por algum motivo sério? E se o problema não fosse só o assalto? Alguma coisa nele sempre pareceu estranha, como se tivesse medo de mais do que só um ladrão de moto. Lembrou da frase que ele disse no dia anterior. Foi ela que mandou eu vir sozinho. Aquilo não saía da cabeça dela. Pegou de novo o celular, entrou num grupo de moradores da região e mandou mensagem para uma amiga antiga que trabalhava como atendente de uma rádio local. Se eu souber de alguém que talvez tenha achado esse menino, mas não quer entregar para a polícia, como faço para garantir que não vai ser preso no lugar do sequestrador? A resposta veio quase na hora. Depende. Mas se essa pessoa for só alguém que ajudou, não tem motivo para ter medo. Por quê? É só curiosidade. Apagou a conversa logo em seguida. Respirou fundo. Voltou pro quarto, pegou a mochila dele, conferiu se o bilhete ainda estava lá, fechou com cuidado e colocou em cima da cama. Se ele voltasse, veria que ela não jogou fora, que ela entendeu. Voltou pra sala, se jogou no sofá, puxou o cobertor e ficou olhando pro teto. Na cabeça, só uma certeza. Se ele aparecesse de novo, ela ia fazer diferente. Ia proteger, mas também ia agir. E ia descobrir de uma vez por todas o que aquele menino estava escondendo. Rodrigo não dormia fazia quase 2 dias. Tinha olheiras fundas, a barba por fazer e a camisa social amassada, como se tivesse tirado do varal e colocado direto no corpo. Desde que o filho desapareceu, ele não parou um segundo. Entre uma ligação e outra, andava pela casa como um leão preso numa jaula. Não comia direito, não falava direito. Só pensava em uma coisa: encontrar Davi. Na manhã daquele domingo, ele bateu a porta do carro com força e foi direto para a delegacia. Não avisou ninguém, só entrou. Eu quero falar com o delegado, disse assim que chegou na recepção. A atendente, já acostumada com gente nervosa, tentou manter a calma. O delegado tá ocupado, senhor Rodrigo. Assim que ele estiver disponível, a gente chama. Ocupado com o quê? Perdão, mas meu filho tá desaparecido há quase 48 horas. Se isso aqui não é prioridade, eu não sei o que é. Ela levantou da cadeira e saiu por uma porta lateral. Rodrigo ficou ali, de pé, olhando os cartazes de procurados colados na parede. Respirava pesado. As mãos tremiam. Minutos depois, o delegado apareceu.
Era um homem baixo, barrigudo, com uma cara de quem não tinha dormido muito bem também. Senhor Rodrigo, vamos conversar na minha sala. Entraram. Rodrigo foi direto ao ponto. Eu quero saber o que vocês fizeram até agora. Porque para mim, parece que estão andando em círculos. Já se passaram 2 dias. 2. Isso não é mais um desaparecimento comum. Tem coisa errada nessa história. E vocês estão comendo mosca. O delegado ajeitou os óculos. Nós já ouvimos. Os colegas de escola, revisamos imagens de câmeras da região, já passamos o rosto do seu filho em todos os grupos e bancos de dados possíveis. E? Achou alguma coisa? Ainda não. Mas temos algumas pistas. Alguém diz ter visto ele perto do mercado no primeiro dia. E ontem surgiu uma nova informação. Uma mulher afirmou ter visto um menino parecido entrando numa casa na Vila das Palmeiras. Rodrigo se inclinou para frente. E vocês foram lá? Ainda não temos certeza se é ele. Não dá para invadir a casa de alguém só porque um vizinho acha que viu uma criança parecida. Você tá me dizendo que vai esperar o quê? Uma carta de confissão do sequestrador? Isso é ridículo. O delegado respirou fundo. Senhor Rodrigo, eu entendo a sua dor, de verdade. Mas a gente precisa seguir o protocolo. Já estamos investigando. Inclusive, estamos cruzando os dados do trajeto dele com os registros de celular da região. Tem coisa sendo feita, só que leva tempo. Tempo que meu filho pode não ter. Rodrigo se levantou, passou a mão no rosto e começou a andar de um lado para o outro dentro da sala. Eu sou pai. Eu conheço meu filho. Ele não fugiu. Ele não desapareceu por vontade própria. Tem alguém por trás disso. E se a polícia não tiver agilidade, eu mesmo vou descobrir. E se eu descobrir antes de vocês, não me responsabilizo pelo que vou fazer. O delegado não respondeu. Só ficou ali, olhando para ele. Rodrigo saiu da sala sem dizer mais nada. Voltou para o carro e ligou para um contato antigo. Um cara que trabalhava como investigador particular. Um nome que ele conheceu anos atrás, quando teve problemas numa das empresas. O cara atendia clientes discretos, resolvia coisa rápida. Se chamava Rogério. Rogério sou eu, Rodrigo Amaral. Meu filho sumiu. Eu quero que você descubra o que a polícia ainda não viu. O detetive ouviu tudo com atenção, sem interromper. Depois de 5 minutos, disse só: me manda tudo. Onde foi, quando foi, e uma lista com quem tem acesso direto ao seu filho. Eu vou começar por aí. Rodrigo desligou e foi direto para casa. Chegando lá, deu de cara com Verônica na cozinha, cortando uma maçã como se fosse um dia qualquer. Ela levantou os olhos quando ele entrou. Alguma notícia? Ele jogou a chave na mesa. Mesma coisa, nada. Você não acha melhor descansar um pouco? Não. E você devia parar de agir como se nada tivesse acontecido. Ela largou a faca na pia. Como assim? Desde o começo você tá calma demais. Você que mandou ele sozinho pra casa. Agora ele sumiu. E você age como se estivesse tudo sob controle. Isso não é normal. Ela cruzou os braços, firme. Rodrigo, eu tô me segurando pra não desmoronar. Só porque eu não tô chorando no sofá não quer dizer que eu não tô sofrendo. Então prova. Me mostra o que você fez até agora. Ligou? Pra quem? Falou com quem? Tô vendo você muito mais no celular do que ajudando. Eu tô tentando. Só porque você é o pai biológico, não significa que só você sente. Ele a encarou por alguns segundos. Depois saiu da cozinha. Subiu pro quarto, se trancou e abriu o notebook. Começou a montar uma planilha com horários, endereços, contatos. Colocou tudo. O horário da saída da escola, as mensagens trocadas com a madrasta, o trajeto mais provável. Mandou tudo pro detetive. Enquanto fazia isso, uma notificação apareceu no e-mail. Era um endereço IP de acesso desconhecido ao perfil de rede social do filho, vindo de uma região da cidade bem distante dali. Rodrigo parou e olhou fixamente para a tela. Pegou o celular e ligou pro detetive. Rogério, acabou de aparecer uma localização suspeita no perfil do Davi. Não sei se é nada, mas tô te mandando agora. Recebido. Vou checar com um contato que trabalha com triangulação de sinal. Me dá 1 hora. Rodrigo desligou
e ficou olhando para o celular. De repente, tudo parou. Ele lembrou da conversa com Verônica, uns dias antes, sobre uma viagem que ela queria fazer sozinha, um lugar caro, uma pousada luxuosa fora do padrão, e ele tinha negado. Voltou para a pasta de e-mails. Achou o nome do lugar. Buscou o extrato bancário dos últimos dias. E ali estava, uma transferência recente, feita de um dos cartões que ele raramente usava, no nome de Verônica. Abriu o app do banco e viu o valor. Alto. Era como se ela já tivesse começado a preparar a saída. Rodrigo largou o notebook e ficou em pé, com os olhos fixos na parede. A sensação de que alguém próximo podia estar envolvido deixou tudo ainda mais pesado. Mas ele sabia, agora, que o detetive estava no caso, as coisas iam começar a aparecer. E quando aparecessem, ele não ia aliviar para ninguém. Davi voltou no fim da noite, sem fazer barulho. Pulou o muro dos fundos, entrou pela porta da lavanderia que Lúcia sempre deixava destrancada quando não estava com a cabeça no lugar. Estava suado, com o rosto vermelho e o olhar cansado. Tinha andado o dia inteiro. Foi até o quarto sem fazer um som. Colocou a mochila no canto e se jogou na cama. Dormiu assim mesmo, de tênis e tudo. Na manhã seguinte, Lúcia acordou antes do despertador. Foi direto no quarto e viu que ele estava lá, dormindo como se tivesse levado uma surra. Ficou parada na porta um tempo, olhando. Tinha vontade de ir até ele, acordar, falar, perguntar tudo. Mas segurou, deixou ele dormir. Fez café, esquentou pão e deixou tudo na mesa. Quando já estava saindo para o trabalho, voltou no quarto e chamou baixinho. Davi, tem pão com manteiga na cozinha. Vou sair, mas volto cedo hoje. Qualquer coisa, meu número. Tá salvo no celular. Ele abriu os olhos devagar, mas não disse nada. Lúcia saiu. Davi ficou ali mais um tempo, olhando para o teto, a cabeça cheia. O corpo doía, como se estivesse com febre. Sentou na cama, foi até a cozinha, comeu em silêncio. Depois pegou o celular dela e tentou de novo mandar uma mensagem para o pai. Dessa vez, usou um número diferente, que ele lembrava de cabeça. Pai, sou eu. Tô bem. Não posso dizer onde tô ainda. Mas confia em mim. Tô escondido porque aconteceu uma coisa séria. Me responde, por favor. Ficou com o celular na mão, esperando. Nada. O dia passou devagar. Davi passou o tempo todo no sofá, olhando, a TV sem prestar atenção. À tarde, escutou o portão abrindo. Lúcia chegou com 2 sacolas de mercado. Veio direto da rua, suada, com o rosto vermelho de sol. Entrou e viu ele sentado com o prato do café ainda na pia. Você comeu? Comi. Tá tudo bem? Tá. Você quer me contar onde foi ontem? Davi olhou para ela e respondeu seco. Não. Lúcia ficou em pé, com a sacola na mão. Davi, eu abri minha casa para você. Te dei comida, cama, cuidei de você. E você simplesmente some o dia inteiro e volta como se nada tivesse acontecido. Eu não pedi para você cuidar de mim. Ela parou. Aquilo doeu. Não pediu, mas precisava. Eu te achei desesperado, fugindo de um assalto. Te protegi. E agora você age como se eu tivesse feito algo errado? Você não entende. Tem coisa que você não sabe. Então me explica. Eu tô aqui tentando ajudar, mas você se fecha. Some. Me deixa com medo de que alguma coisa ruim aconteceu. E ainda me trata como se eu fosse uma estranha qualquer. É porque você é. Eu não te conheço. Lúcia ficou parada, respirando fundo, tentando não responder no impulso. Tá certo. Você não me conhece. Mas eu também não te conhecia. E mesmo assim deixei você entrar na minha casa. E não foi porque sou boba. Foi porque eu vi que você precisava. Davi abaixou os olhos. Desculpa. Ela soltou o ar pela boca, largou as sacolas na mesa. Eu não quero brigar com você, mas eu preciso saber o que tá acontecendo. Você tá se escondendo de alguém? É isso? Ele pensou. Pensou muito antes de abrir a boca. Eu acho que tentaram me sequestrar.
Lúcia sentou de frente para ele, assustada. Como assim acha? Você foi assaltado. Não foi só um assalto. Aquilo estava muito esquisito. E foi no mesmo dia que a Verônica, minha madrasta, mandou eu ir sozinho. Isso nunca aconteceu antes. Você acha que ela tem algo a ver com isso? Davi olhou para ela sério. Não sei, mas tô começando a achar. Lúcia ficou um tempo em silêncio, tentando digerir aquilo. Você contou isso para alguém? Tentei mandar mensagem pro meu pai, mas ele não respondeu. E agora? Agora, eu não sei, mas não posso voltar para casa. Não ainda. Ela olhou bem para ele. Tá. Mas você precisa me prometer uma coisa. Nada de sair sozinho. Nada de desaparecer de novo. Se você confia em mim o bastante para se esconder aqui, então precisa confiar de verdade. Se algo acontecer, eu posso até ir presa por causa disso. Eu prometo. Lúcia levantou, pegou as sacolas e foi guardar as compras. No meio do caminho, virou para ele e disse: E outra coisa. A partir de agora, se você quiser que eu continue te ajudando, vai ter que parar de agir como se eu fosse um problema. Eu tô aqui do seu lado. E não vou te tratar como criança. Mas também não vou te deixar mandando em tudo. Davi respirou fundo. Depois assentiu com a cabeça. Tá bom. Naquele dia, pela primeira vez, ele começou a enxergar Lúcia de outro jeito. Não era só uma mulher que abriu a porta para ele fugir. Era alguém que estava ali, firme, mesmo sem saber exatamente no que estava se metendo. E foi assim que os dois, mesmo com o climão no ar, começaram a se entender de verdade. Verônica estava sentada no sofá com uma taça de vinho na mão. A TV ligada na novela, volume baixo. Mas ela não prestava atenção em nada. O celular em cima da mesinha de centro vibrava de tempos em tempos, notificações da matéria sobre o desaparecimento do enteado, gente perguntando se tinham notícias, amigos do salão mandando mensagens de apoio falso. Ela ignorava tudo. O relógio marcava 21h43. Rodrigo tinha subido há uns 20 minutos. Disse que ia tomar banho e depois resolver uns e-mails no quarto. Ela sabia que isso era mentira. Ele estava investigando. Tinha virado o próprio detetive, dentro da casa. Verônica bebeu o resto do vinho de uma vez só. Levantou e foi até a cozinha. Abriu o celular, entrou num aplicativo de número oculto e digitou o contato que estava salvo só na cabeça. O dedo tremia levemente. Chamou 3 vezes. Na quarta, alguém atendeu. Quem é? A voz era grossa, baixa, ela reconheceu na hora. É a Verônica. Tá ligando por esse número por quê? Porque não quero rastros, nem prints. Nem prints, Marcelo. Silêncio do outro lado. Ela continuou. Me escuta? Tá tudo saindo do controle. O Rodrigo tá desconfiado de mim. Óbvio que tá. O moleque sumiu do nada. E você foi a última pessoa a falar com ele. Você acha que ele é burro? Cala a boca e me ouve. Eu tô dizendo que ele tá pesquisando. Ele tem dinheiro, conhece gente. Se ele descobrir da gente, ele não vai descobrir. Desde que a gente mantenha a calma, ela passou a mão na testa. Suava frio. A gente devia ter esperado mais. Devia ter feito direito. Era pra ser só um susto, Marcelo. Eu só queria que ele sentisse medo, achasse que o Davi tinha sido levado. Aí eu ia sugerir pagar o resgate com aquele dinheiro que ele tá guardando. E pronto. Ninguém ia se machucar. Mas o garoto sumiu, Verônica. Sumiu de verdade. Você entende isso? Ele escapou. Ela fechou os olhos. Eu sei. Eu sei disso desde o 2º dia. Mas agora já é tarde. Tá todo mundo olhando, a polícia, os jornais. Se o garoto aparecer e contar qualquer coisa estranha, vai botar tudo a perder. Eu sei. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos, até que ele falou mais calmo. Tá, me diz o que você quer que eu faça agora. Nada. Por enquanto nada. Só se mexe se eu mandar. E pelo amor de Deus, apaga tudo que tiver sobre mim, foto, áudio, print. Some com tudo. A gente nunca pode ter existido. Marcelo riu, com ironia. Engraçado. Você é rápida pra mandar apagar tudo.
mas foi bem lenta quando prometeu me transferir aquele dinheiro. Eu já disse que você vai receber, mas só depois que a poeira baixar. Se ela baixar? Verônica olhou para a escada, com medo de escutar um passo, um rangido, qualquer coisa. Rodrigo podia estar ouvindo atrás da porta. A gente vai resolver isso. Eu dou um jeito. Cuidado para esse jeito não te enterrar junto. Ela desligou na cara dele. Jogou o celular na pia e abriu a torneira. Deixou a água cair com força. O som abafava tudo. Mas nada abafava o que estava acontecendo dentro da cabeça dela. Subiu para o quarto com o rosto tenso. Rodrigo estava sentado na cama com o notebook no colo, olhando para a planilha que ele mesmo montou com todas as pistas do caso. Ela passou direto, entrou no banheiro e trancou a porta. Ficou parada ali, olhando para o espelho. Tirou o celular do bolso da calça, desbloqueou e entrou no histórico do WhatsApp. Nenhuma conversa. Tinha apagado tudo. Entrou nas fotos. Apagou mais umas 5. 2 com Marcelo no carro. Uma de um print da conta bancária e as outras de lugares que tinham visitado juntos nos últimos meses. Era como se estivesse tentando apagar a própria existência de dentro, daquilo tudo. Verônica nunca tinha imaginado que ia chegar tão longe. Quando pensou no plano pela primeira vez, tudo parecia simples. O menino desaparecia por um dia. Ela ajudava o desespero do Rodrigo a crescer. Sugeria o resgate. E pronto. Marcelo faria a parte dele. Ficava com a grana. E os dois sumiam depois com calma. Mas agora, com o garoto desaparecido de verdade, com a polícia envolvida, com a cidade inteira compartilhando foto, tudo tinha mudado. Lá embaixo, no celular do Rodrigo, uma notificação apareceu. Novo acesso ao e-mail bancário. Dispositivo desconhecido. Ele estranhou. Não tocou no alerta naquele momento, mas salvou a mensagem. No quarto, Verônica saiu do banheiro já com outra expressão. Mais leve, mais calma, como se nada tivesse acontecido. Deitou na cama, virou para o lado oposto e apagou a luz. Rodrigo ficou ali, sentado, olhando para a tela, pensando em tudo que viu nos últimos dias. Ainda não tinha prova de nada, mas sentia que a resposta estava bem mais perto do que parecia, e alguém naquela casa já tinha começado a se perder nas próprias mentiras. O despertador tocou às 5h20. Lúcia acordou no susto, com o corpo todo pesado e a cabeça ainda no meio do sonho. Olhou para o teto por alguns segundos antes de se levantar. O quarto ainda escuro, o ar meio abafado e um silêncio estranho. Aquele tipo de silêncio que parece carregar alguma coisa. Foi direto para a cozinha, fez café forte, passou manteiga no pão e colocou os dois na mesa. Mas Davi não apareceu. Foi até o quarto e viu que ele continuava dormindo. Tava com o rosto meio escondido debaixo do travesseiro, o corpo enrolado num cobertor grosso. Parecia mais tranquilo que nos outros dias. Ela ficou parada na porta por um momento. Pensou em acordar, mas desistiu. Pegou um papel. Escreveu com caneta azul. Tem almoço na geladeira. Volto depois do meio-dia. Por favor, não abre a porta para ninguém. Deixou o bilhete na mesa e saiu com a mochila de trabalho nas costas. No caminho até o ponto, o pensamento martelava. E se alguém perceber? E se algum vizinho tiver visto? E se o menino resolver sair de novo? O ônibus veio cheio. Ela ficou em pé, agarrada numa das barras, balançando com o movimento do trânsito. Chegou no hospital às 6h50, 2 minutos antes do horário. A supervisora, Carla, já estava ali na porta, com cara de quem não dormia bem há dias. Chegou. No limite hoje, hein, Lúcia? Foi por pouco, desculpa. 3º atraso esse mês. A coordenação já falou comigo. Mais um e vão querer cortar um dia. Lúcia só assentiu com a cabeça. Tava sem forças até para rebater. Entrou, foi direto pro vestiário, colocou o uniforme branco e o crachá. No armário, pendurou a mochila e puxou o celular para conferir se Davi tinha mandado algo. Nada. Começou o plantão no setor de pronto. Atendimento, limpando sala por sala, trocando lixeira, limpando cadeira com álcool. A cabeça não ajudava.
Cada vez que o rádio da recepção chamava por algum segurança, ela gelava. Cada policial que passava pelo corredor fazia o coração acelerar. Era uma tensão constante. Às 9h, o celular vibrou no bolso da calça. Ela correu para o banheiro, trancou a porta e tirou do bolso com a mão suada. Era uma mensagem de um número desconhecido. Bom dia. Aqui é da equipe do jornal comunitário do bairro. Você pode confirmar se conhece essa criança? Tinha uma foto do Davi junto. A mesma que circulava nas redes sociais. A imagem era nítida, com o uniforme da escola, tirada meses antes. Lúcia congelou. Não respondeu. Só apagou a mensagem, respirou fundo e ficou olhando para o espelho. Alguém tá desconfiando. Saiu do banheiro com a perna tremendo. O resto da manhã passou devagar. Cada pessoa que olhava para ela parecia saber alguma coisa. A paranoia estava começando a pegar. No intervalo, sentou no refeitório com uma colega antiga, a Tânia. Elas quase sempre dividiam o tempo de descanso, com café ruim e pão dormido. Mas naquele dia, Lúcia mal abriu a boca. Tânia percebeu. Tá tudo bem? Tô cansada. Só isso. Eu vi no jornal ontem. Aquele menino que sumiu. Uma colega disse que ele foi visto perto do nosso bairro. Lúcia fingiu surpresa. Sério? É. Falaram que talvez ele esteja escondido na casa de alguém. Ela segurou o copo de plástico com tanta força que quase amassou. Gente é doida. Sai espalhando coisas sem saber de nada. Pois é. Mas que é estranho é, se eu fosse a pessoa, entregava logo. Vai acabar se complicando. Lúcia não respondeu. Só ficou ali, mexendo no café, tentando controlar a respiração. Quando o relógio marcou 12h05, ela pegou a bolsa, bateu o ponto e saiu quase correndo. Na volta para casa, o ônibus demorou, o sol esquentou e o pensamento só girava num ponto. E se a polícia bater na minha porta? Chegou no portão e viu que o vizinho, Nelson, estava na calçada varrendo folha com o radinho ligado no ombro. Ele era o tipo de homem que gostava de saber da vida de todo mundo. Sabia a hora que os vizinhos saíam, quando recebiam visita, e até quantos sacos de lixo botavam para fora. Bom dia, Lúcia, ele disse, com aquele tom de quem quer puxar conversa. Bom dia. Te vi chegando tarde ontem, hein? Tá fazendo hora extra? Ela forçou um sorriso. Tô com 2 plantões seguidos. Correria. E aquele menino que apareceu aí outro dia? Sumiu, né? Era sobrinho mesmo? Lúcia congelou. Era. Veio passar uns dias, mas já foi embora. Ah, sei, ele disse isso com um sorrisinho no canto da boca e voltou a varrer. Mas ela sabia. Aquela cara era a de quem não acreditou em uma palavra. Entrou e trancou o portão na hora. Correu até o quarto. Davi estava sentado no chão, com o caderno no colo, desenhando alguma coisa. Quando viu ela, largou tudo. Aconteceu alguma coisa? Ela fechou a porta com força. A gente tem um problema. Verônica acordou antes do sol nascer. Nem precisou de despertador. Não conseguiu dormir direito. Virava de um lado para o outro na cama, com o corpo travado e o coração acelerado. Sabia que o tempo estava acabando. Aquele plano que parecia perfeito na cabeça agora era um buraco aberto no chão. E ela sentia que já estava com um pé dentro dele. Rodrigo tinha saído cedo para uma reunião com um investigador da polícia. Falou pouco com ela. Mal olhou. Nos olhos. Ele estava diferente. Mais frio. Mais focado. E isso deixava ela ainda mais nervosa. Assim que ele saiu, Verônica foi para a garagem, ligou o carro e acelerou até um bairro mais afastado, onde Marcelo estava escondido. Era um lugar feio, de ruas estreitas e casas mal acabadas. A garagem onde ele se escondia era suja, cheia de ferramentas jogadas e cheiro de óleo queimado. Quando ela entrou, ele estava deitado num sofá velho com o celular na mão. Que cara é essa? Ele perguntou sem nem levantar. A gente tem que encontrar o menino. Agora. Ah, agora? E por que essa pressa toda? Porque o Rodrigo tá chegando perto. Se ele descobrir da gente, já era. Você não tem ideia de como ele tá diferente. Ele vai descobrir. É só questão de tempo. E você acha que ele tá onde?
Verônica andou de um lado para o outro, nervosa. Ele não foi levado por ninguém. Ninguém sequestrou. Ele fugiu. Eu sei que ele fugiu. E alguém deve ter ajudado. Marcelo deu de ombros. Então ótimo. Deixa ele lá. Finge que não sabe de nada. E quando ele resolver aparecer? Quando contar para todo mundo que você tentou pegar ele na rua? Ele nem me viu direito. Você tem certeza? Marcelo ficou em silêncio. Verônica puxou o celular da bolsa, abriu a câmera e mostrou a imagem da matéria que tinha ido ao ar no Jornal da Tarde. A mesma foto de Davi, com a legenda: família ainda não tem pistas sobre paradeiro de Davi. Amaral, olha isso. Esse moleque virou o rosto mais procurado da cidade. Você acha mesmo que vão acreditar que você não tem nada a ver? Tá. Então o que você quer fazer? A gente vai procurar. Eu já dei uma olhada nos comentários das redes sociais. Tem gente dizendo que ele foi visto num bairro ali perto da Zona Norte. Vila São Pedro. Bairro simples. Se ele se escondeu, foi em lugar assim. Marcelo levantou devagar, ajeitou a camisa e estalou os dedos. Então vamos fazer um reconhecimento? Não. Você vai sozinho. Ah, claro. Eu vou andando por aí perguntando se alguém viu um menino desaparecido. Que ideia maravilhosa, Verônica. Não precisa perguntar. Só circula pelas ruas, observa, vê se vê algo estranho. Alguém andando com um menino muito parecido. Alguém desconfiado. Um vizinho que fica demais na calçada. E se eu achar? Aí você me avisa. Eu dou um jeito de agir depois. Marcelo bufou, mas aceitou. Pegou a chave da moto que ele usava para se movimentar sem chamar atenção e saiu. Verônica voltou para casa ainda mais tensa. Deitou no sofá e ficou ali, com o celular na mão, vigiando as redes sociais. Criou até um perfil falso para entrar nos grupos da região e ver o que as pessoas comentavam. Foi ali que ela viu uma postagem que chamou a atenção. Menino parecido com o Davi foi visto num quintal da Rua 6, Vila São Pedro. Pode ser coincidência, mas fica o alerta. O comentário tinha pouca curtida, mas para Verônica era como um sinal. Copiou o endereço e mandou para Marcelo. Vai lá. Agora. Ele respondeu só com um legal. Naquele momento, do outro lado da cidade, Lúcia lavava a roupa no tanque da área de serviço e Davi estava sentado na calçada interna da casa, desenhando com giz de cera um carro. Estavam tranquilos. Depois de dias de tensão, aquela manhã estava parecendo mais leve. Ela até pensou em fazer um bolo de fubá para eles lancharem depois do almoço. Só que tudo mudou às 11h10. Nelson, o vizinho fofoqueiro, apareceu no portão com uma sacola de legumes. Bateu palma e chamou. Ô Lúcia, tem um minutinho? Ela foi até a grade. Fala, Nelson. É que eu tava passando ali na padaria e jurei que vi aquele teu sobrinho de novo. Não é ele que tá aqui ainda, né? Lúcia travou. Não, ele foi embora ontem mesmo. Ah, tá. Estranho, porque esse menino era bem parecido e tava com uma mochila igualzinha àquela que o teu sobrinho tava usando. Ela forçou um sorriso. Muita criança usa mochila igual. Essas de super-herói vendem em todo canto. Nelson assentiu com a cabeça, mas com uma cara de quem não engoliu a resposta. Verdade, verdade. Saiu andando devagar, sem tirar os olhos da casa. Lúcia fechou o portão e voltou correndo para dentro. Davi, entra agora. E fecha a cortina do quarto. Ele estranhou, mas obedeceu. Quando ela entrou, ele já estava trancado lá dentro. O que aconteceu? Tem gente desconfiando. Se alguém bater na porta, finge que não tá aqui. E por favor, não fica mais andando pela casa como se não tivesse ninguém. Do lado de fora, no fim da rua, Marcelo passava devagar com a moto. Parou numa esquina e tirou o capacete. Ficou olhando para as casas. Uma delas chamava a atenção. Muro alto, portão fechado, roupa estendida no varal. Desceu da moto e encostou na parede. Puxou o celular e mandou uma mensagem para Verônica. Acho que achei. Lúcia estava na cozinha, sentada à mesa com o celular na mão, olhando pela 1000ª vez a mesma mensagem de Davi. Acho que foi a Verônica. Aquilo não saía da cabeça dela. A cada dia, a certeza crescia mais.
Ela não era louca. A história do menino fazia sentido, por mais absurda que parecesse. A mulher do pai dele estava por trás daquilo. Respirou fundo, olhou para a janela e viu a rua quase vazia. Só o Nelson de novo, arrumando uma planta que vivia secando e não crescia nunca. Mas tinha outro homem, mais ao fundo, parado perto do poste. Ela não conhecia aquele rosto. Boné baixo, jaqueta escura, encostado numa moto pequena. Só olhando. Mexia no celular, depois olhava para casa. Ela não quis bancar a paranoica. Podia ser só alguém esperando alguém. Mas o frio na barriga veio na hora. Foi até o quarto. Davi, vem cá. Mas não passa pela janela. Ele saiu devagar do quarto. E foi até a cozinha. Fica aqui. Mas sem aparecer muito. O que foi? Tem um cara lá fora. Moto. Nunca vi ele por aqui. E ele não para de olhar pra cá. É ele? Quem? O cara do dia do assalto. Davi tentou espiar, mas ela segurou o braço dele. Fica aqui. Espera. Não se mexe. Ela andou até a porta da frente e ficou de lado, só espiando por uma fresta. O homem ainda estava lá, falando no celular agora. Parecia nervoso. Depois de alguns minutos, subiu na moto e foi embora, devagar, olhando para casa como quem marca o caminho. Ela sentou de novo, com o coração acelerado. Pode ser coincidência, mas pode não ser. A gente não pode mais ficar aqui parado. A gente tem que fazer alguma coisa, Davi. Tipo o quê? Ela pensou. Pensou muito. Rodou a cabeça, apertou os dedos na testa. Não queria envolver a polícia ainda. Ainda não confiava. Mas também não podia mais brincar de esconder o menino. Era arriscado demais. Foi até o quarto, abriu a gaveta da cômoda e pegou uma caixa onde guardava documentos antigos. Lá no fundo, tinha uma caderneta de anotações que ela usava quando o pai ainda era vivo. Puxou dali um número que não usava. Fazia tempo. O de uma jornalista da rádio comunitária. A mesma que já tinha ajudado em uma confusão no bairro uns anos atrás. Voltou para a sala e digitou o número no celular. Chamou. Chamou de novo. Alô? É a Roberta? Sim. Quem fala? É a Lúcia, lá da Vila São Pedro. Você me ajudou uma vez, lembra? Com aquele problema no posto de saúde. Ah, lembro sim. Claro, tudo bem? Mais ou menos. Eu preciso muito da sua ajuda. Mas tem que ser discreto. Eu tô com um menino aqui em casa. Ele é o menino que tá desaparecido. O da televisão. Silêncio. Lúcia, você tá brincando? Tô falando sério. Ele apareceu aqui depois de um assalto. Eu escondi porque ele tava desesperado. Depois comecei a desconfiar que tinha mais coisa por trás. E agora? Agora apareceu um homem estranho vigiando minha casa. Eu acho que alguém tá tentando pegar ele. Você chamou a polícia? Ainda não. E eu tenho medo de ser acusada de sequestro ou sei lá o quê. Calma. Você tem como provar que o menino apareceu sozinho? Eu não gravei nada. Mas ele me contou muita coisa. Eu posso gravar agora. Faz isso. Grava um vídeo dele contando tudo o que lembra. Mas sem forçar. Deixa ele falar no tempo dele. Depois me manda. Se for verdade o que ele disser, eu levo isso para uma repórter amiga minha. Gente séria, que pode encaminhar isso do jeito certo. Tá bom, vou fazer isso agora. Ela desligou. Correu pro quarto e chamou Davi. A gente vai gravar um vídeo. Você vai contar tudo o que lembra, desde o começo. Quem te mandou ir sozinho? O que aconteceu na rua? O que você ouviu da Verônica? Tudo. E se alguém ver? A gente não vai postar. Vamos mandar só para uma jornalista. Ela vai ajudar a gente a provar que você tá falando a verdade. Mas tem que ser sincero. E claro, sem enrolar. Davi concordou. Sentou na cama, ajeitou a camiseta e esperou ela posicionar o celular. Tá pronto? Ele fez que sim com a cabeça. Lúcia apertou o botão vermelho. Pode falar. Ele começou devagar. A voz meio tremida no começo, mas logo ganhou firmeza. Contou sobre a mensagem da Verônica no dia do assalto. Falou do homem de moto. Contou que tentou ligar pro pai, mas perdeu o celular na hora da fuga. Disse que não confiava na madrasta, que já tinha escutado conversas estranhas dela com um homem que ele nunca conheceu de verdade.
Eu não fugi porque queria. Eu fugi porque senti que iam me levar. E eu vi que ela estava por trás. Lúcia desligou a gravação com a mão trêmula. O vídeo tinha quase 7 minutos. Ela reviu tudo. Tava ali. Claro. Verdadeiro. Mandou para Roberta com um áudio. Tá aí. Agora é com você. Me diz o que dá para fazer com isso. Depois de alguns minutos, a resposta chegou. Eu vou mandar para uma repórter agora. Confio nela. Se tudo for confirmado, a gente consegue pressionar a polícia pelo lado certo. Lúcia respirou aliviada por 1 segundo, até que alguém bateu no portão. Davi congelou. Ela foi até a janela e viu. Era o mesmo homem da moto, parado do lado de fora, com um capacete no braço e cara de quem queria conversa. Ele olhou direto para a porta e sorriu. Lúcia ficou, parada na porta, com o coração batendo tão alto que ela podia ouvir. O homem da moto ainda estava lá fora, com aquele sorrisinho torto no rosto, como se soubesse exatamente o que estava fazendo. E sabia. Ele não veio para bater papo. Ela tentou manter a calma, mas a mão já tremia no trinco. Posso ajudar? Gritou do lado de dentro, sem abrir. Marcelo respondeu de fora, com a voz tranquila. Oi, tudo bem? Desculpa incomodar, mas eu tô procurando meu sobrinho. Dizem que ele passou por aqui esses dias. Tô rodando o bairro desde ontem. Lúcia segurou a respiração. Ele falava como se fosse parente. Como se tivesse direito de entrar. Aqui não. Tem ninguém. Disseram que ele estava aqui com uma mulher chamada Lúcia. Ela fechou os olhos. O nome já estava na boca dele. Deve ter confundido. Eu moro sozinha. Boa sorte aí na procura. Posso entrar para dar uma olhada? É rapidinho. Não. Silêncio do lado de fora. Depois de uns segundos, ela escutou o som da moto sendo ligada. Ele não foi embora na hora. Só deu ré bem devagar e ficou ali na frente por mais alguns minutos, parado. Davi apareceu atrás dela, baixinho. É ele. Eu tenho certeza que é ele. Ele te seguiu naquele dia? Foi ele que desceu da moto. Lúcia fechou a cortina. Vai pro quarto. Agora. Ele foi. Ela pegou o celular e ligou de novo para Roberta. Ele tá aqui na porta da minha casa. Disse que é tio do menino, que tá procurando o sobrinho. Ele sabe meu nome? Meu Deus. Lúcia, escuta. Eu já passei o vídeo pra repórter. Ela trabalha num jornal maior. E mostrou pra um delegado de confiança. O vídeo impressionou. Eles estão começando a olhar pra isso de outro jeito. Mas você precisa sair daí. E ir pra onde? Vou tentar falar com o delegado direto. Manda. Sua localização. Se ele autorizar, manda uma viatura. Lúcia passou a localização e ficou esperando. Enquanto isso, Marcelo foi até o fim da rua, parou a moto e ficou observando de longe. Pegou o celular e mandou uma mensagem para Verônica. Tá aqui, mas a mulher não deixou eu entrar. Ela respondeu quase na hora. Fica de olho, não encosta. A gente já se arriscou demais. Ele vai abrir a boca, é questão de tempo. Então acelera o que tiver que acelerar, mas faz direito. Marcelo leu a mensagem e apagou na hora. Na casa, Lúcia preparava a mochila de Davi como quem se prepara para fugir. Colocou 2 mudas de roupa, uma garrafa de água, biscoito, documento da escola que ele tinha na mochila e o celular reserva que ela usava só para emergência. Davi apareceu na porta do quarto. Você vai me levar para a polícia? Eu vou te tirar daqui. A polícia vai saber de você, mas não vai ser de qualquer jeito. Eu não vou entregar você sem garantir que vão te ouvir. E se ele voltar? Ela olhou para ele, séria. Se ele voltar, não vai dar tempo nem de bater palma. Naquela hora, uma buzina forte cortou o silêncio da rua. Era uma Kombi branca, daquelas antigas de entregador. Mas não era qualquer uma. Era do marido da vizinha da frente, que fazia frete. Lúcia correu até o portão e chamou. Seu Zé, preciso de uma carona. Urgente. O homem era meio surdo. Desceu do carro devagar, sem entender muito bem. Tá levando mudança? Não. É uma coisa rápida. Me deixa no terminal da Zona Norte. Pago agora. Dobrado. Ele olhou para ela, depois para o menino que saiu do portão atrás.
Esse é seu sobrinho, né? É. Tá. Sobe aí. Os dois entraram pela porta lateral. Lúcia mandou uma mensagem rápida para Roberta. Tô saindo, indo pro terminal. Fala pro delegado me encontrar lá. O trajeto durou uns 20 minutos. Lúcia ficou o caminho inteiro olhando para trás, como se esperasse ver a moto preta surgindo a qualquer momento. Davi não falou nada. Só segurava firme a alça da mochila, com os olhos fixos no chão da Kombi. Quando chegaram, ela agradeceu. Ao seu Zé, desceu com Davi e entrou direto no terminal, como se fossem viajar. Ficaram num dos bancos do fundo, perto das plataformas. Era um lugar movimentado, cheio de gente indo e vindo, o que dava uma sensação mínima de segurança. O celular vibrou. Era Roberta. Delegado vai até aí, disfarçado. Vai falar com você direto. Só aguenta mais um pouco. A gente vai sair dessa? Davi perguntou baixinho. Vai. Mas agora não tem mais como voltar. A verdade começou a aparecer. E se você for forte até o fim, ninguém vai calar o que você sabe. Do lado de fora do terminal, parado na moto, Marcelo observava o movimento. Só não contava que, naquele dia, ele também estava sendo seguido. Na manhã da terça-feira, Verônica acordou com o barulho do portão automático se abrindo. Olhou no relógio. 6h42. Rodrigo saía cedo de novo. Tava virando rotina. Desde o sumiço de Davi, ele saía sem dar bom dia, sem olhar na cara dela, como se ela fosse só uma sombra dentro da casa. E talvez fosse mesmo. Ela levantou, foi até a janela do quarto e viu ele entrando no carro. Estava ao celular, falando sério. Não deu para ouvir, mas a cara dele era clara. Alguma coisa estava acontecendo. Verônica desceu e foi direto para a cozinha. Colocou a água para esquentar, abriu o celular e entrou no grupo do salão. Notificações sem fim. Gente mandando print das notícias, link de matérias, fofocas de bairro. O nome Davi Amaral era o assunto principal da cidade. Mas no meio disso, uma coisa chamou atenção. Um número que ela não conhecia mandou. Uma mensagem simples. Ele gravou. Ela travou. Ficou alguns segundos parada, encarando a tela. Respondeu com os dedos tremendo. Gravou o quê? Tudo. Tá nas mãos da imprensa e da polícia. Ela apagou a conversa, desligou o celular e apoiou as duas mãos na pia. Ficou ali parada, com o corpo tenso e o coração batendo tão forte que parecia que ia quebrar uma costela. Sabia que aquilo podia acontecer. Mas não tão rápido. Subiu de volta para o quarto, trancou a porta e puxou o notebook do armário. Abriu os arquivos onde tinha guardado fotos, prints de conversas com Marcelo, rascunhos de contas bancárias, tudo escondido numa pasta com o nome Fotos de Viagem. Começou a apagar tudo, uma por uma. Mas antes de excluir a pasta inteira, parou. Abriu uma das fotos. Era uma imagem dela com Marcelo, os dois dentro do carro rindo. Ela com óculos escuros, ele com boné. Data: 3 semanas antes de tudo começar. Aquela foto, se caísse em mãos erradas, era o fim. Fechou o notebook e jogou de volta no armário. Pensou em quebrar, queimar, qualquer coisa, mas travou. Foi até o espelho. O rosto dela parecia diferente. Os olhos, antes vivos, agora pareciam apagados. O cabelo bagunçado, a pele pálida. Nem parecia a mesma mulher que vivia sorrindo nas selfies do Instagram. Tocaram a campainha. Ela desceu devagar, pé por pé, com a alma quase saindo pela boca. Quando abriu a porta, viu 2 homens parados do lado de fora. Um deles mostrou um crachá. Bom dia, delegado Vilela. Podemos conversar? Verônica travou. A voz dela saiu meio engasgada. Sobre o quê? Sobre o desaparecimento do seu enteado. Já falei tudo o que sabia para a polícia. Sim. Mas surgiram novas informações. Ela ficou parada. Pensou em dizer que Rodrigo não estava, que era melhor outro dia. Mas o delegado foi direto. Se não for pedir demais, gostaríamos de olhar. Seu computador. Tem algo que pode ajudar a investigação. Ela tentou manter a calma.
O que exatamente? Uma foto. De um homem chamado Marcelo Santana. A barriga dela virou um gelo. Eu não conheço esse nome. Tem certeza? Absoluta. Ele fez que sim. Com a cabeça, como quem já esperava a resposta. Então não se importa se a gente olhar, né? Ela travou. É que... O notebook é do Rodrigo. Nem mexo nele. A senhora acabou de subir com ele na mão. Silêncio. O segundo homem, que estava ao lado do delegado, se aproximou da porta. Podemos entrar? Verônica deu um passo para trás, sem dizer nada. Os dois entraram. Ela subiu na frente, tremendo por dentro, com a mente girando. O que eu faço? O que eu digo? Tem como sair dessa? No quarto, apontou pro armário. Tá ali. O delegado pegou o notebook, ligou e esperou carregar. Enquanto isso, o outro policial observava a reação dela. Cada suspiro, cada gesto. Ela tentou parecer calma, mas o rosto já começava a suar. Assim que a tela ligou, o delegado clicou em algumas pastas, até encontrar o que procurava. Fotos. Muitas. Algumas delas sozinha. Outras com Marcelo. Conversas salvas em print. Uma delas dizia claramente: o Rodrigo tá guardando uma grana em casa. Se a gente fizer certo, dá pra sumir com tudo. Ele não disse nada. Só virou a tela pra ela ver. Sabe o que é isso, senhora Verônica? Ela não respondeu. Ficou em silêncio. Isso é o começo do fim. A senhora tem o direito de se manter. Calada. Mas se quiser falar agora, talvez consiga reduzir o estrago. Não. Isso aí não é o que parece. A gente vai deixar o Sr. Rodrigo saber e interpretar do jeito dele. Mas antes disso, a senhora vem com a gente. Não, espera. Isso tá fora de contexto. O delegado fez sinal com a cabeça. O outro policial se aproximou e puxou as algemas. Senhora Verônica Amaral, a senhora está detida temporariamente, por suspeita de envolvimento no desaparecimento do menor Davi Amaral. Tudo o que disser agora pode ser usado contra a senhora. Espera, eu só queria sair daquela vida. Eu não ia fazer mal pra ninguém. Fala isso pro juiz. Eles saíram da casa com ela algemada, coberta por um casaco que ela tentou usar pra esconder o rosto. Os vizinhos olharam. Alguns filmaram. Rodrigo, que voltava da reunião com o investigador, viu a cena de longe. Parou o carro no meio da rua. Desceu devagar, sem entender. Que porra é essa? O delegado se virou. Agora o senhor vai saber a verdade inteira. Marcelo acordou com o celular vibrando em cima da mesinha. Ainda estava escuro, e o quarto cheirava a mofo. O colchão no chão, a coberta fina e o ventilador barulhento completavam o cenário de quem estava se escondendo. Era o quarto dos fundos de uma casa abandonada, emprestada por um conhecido de infância, que nem sabia direito o que ele andava fazendo. Atendeu sem nem olhar quem era. Alô? A voz do outro lado foi direta. A Verônica foi presa. Marcelo sentou na hora com o corpo inteiro em alerta. Como assim presa? A polícia achou um monte de coisa no notebook dela. Foto, conversa, print. Tão ligando os pontos. Mas ela disse que estava limpa, que tinha apagado tudo. Pois é. Só que parece que ela não apagou nada. Marcelo xingou baixo e desligou sem dizer mais nada. Levantou rápido, abriu a mochila e começou a enfiar as poucas coisas que tinha. Carteira, boné, carregador e um envelope com notas de 50 que ele guardava para emergência. Vestiu a jaqueta, pegou a chave da moto e saiu pela porta dos fundos. O céu ainda estava meio cinza, com o dia começando a clarear. Ele subiu na moto, ligou o motor e saiu devagar, de olho em tudo. Não podia chamar atenção. Virou a esquina e seguiu até o posto de gasolina da avenida. Parou só para abastecer e pegar um salgado na conveniência. Mas não tirou o capacete. Os olhos dele mexiam rápido, como quem tá pronto para correr a qualquer momento. Enquanto comia encostado na moto, ligou o celular só por alguns minutos, para ver se tinha alguma novidade. Veio uma enxurrada de mensagens. A maioria de um número desconhecido. Sai da cidade, já estão atrás de você. Outra, da própria Verônica. Mandada antes da prisão, provavelmente.
Se algo acontecer comigo, você resolve. Some. E uma, mais direta ainda. Polícia já tem sua foto. Pegaram de uma câmera perto da escola. Um vizinho reconheceu. Marcelo. Desligou o celular na hora. Tirou o chip e quebrou com os dentes. Jogou no lixo do posto. Voltou para a moto e decidiu. Precisava sumir. Não dava mais para ficar na cidade. A ideia era fugir para o interior, onde tinha um amigo que fazia serviço em oficina e morava num lugar que mal aparecia no mapa. Pegou a estrada velha da Zona Oeste e foi cortando por dentro de bairros pequenos. Evitava radar, câmeras, trânsito. Sabia o suficiente para não deixar rastros, mas o que ele não sabia era que o nome dele já estava nos grupos de WhatsApp da polícia, junto com a foto, a placa da moto e até o apelido que usava nas redes sociais. Aquele mesmo rosto que apareceu nas câmeras de segurança da escola, de boné, mas nítido o suficiente para dar problema. Na delegacia, o delegado Vilela falava com Rodrigo. A gente já tem mandado aberto, mas ele é esperto. Tá fugindo por áreas que a gente não cobre. Vai precisar de mais tempo. Rodrigo apertava os punhos. Se ele fugir, eu juro por Deus. A gente vai pegar ele. Ele tentou sequestrar meu filho. Ele ameaçou. E agora? Tá aí, solto, andando como se nada tivesse acontecido. Calma. A Verônica já entregou tudo. Disse que ele planejou junto. Que ele ficou responsável pela parte de executar o plano. Ela jogou a culpa toda nele? Tentou. Mas as mensagens mostram que ela estava no centro de tudo. Rodrigo respirou fundo. Acha que ele vai sair? Da cidade? Com certeza. E a gente já está em contato com a PRF. Enquanto isso, Marcelo já estava bem longe do centro. Parou num galpão velho, onde deixou a moto, e pegou uma mochila escondida atrás de umas caixas. Trocou de roupa. Jogou a jaqueta num latão e riscou um fósforo. O fogo subiu rápido. Agora usava um moletom cinza, boné diferente, mochila nas costas. Parecia mais um cara comum, sumido no meio da multidão. Caminhou até um ponto de ônibus. Esperou por quase 1 hora até passar um que ia para a rodoviária. Subiu com a cabeça baixa, pagou em dinheiro e sentou perto da janela. O plano era simples. Chegar na rodoviária, comprar uma passagem qualquer para uma cidade do interior, sem documentos, sem nome verdadeiro, só sumir. Se desse certo, em 2 dias já estava num lugar onde ninguém o conhecia. Mas o que ele não sabia era que, entre os passageiros do ônibus, um dos agentes da polícia já estava ali, disfarçado, só esperando o momento certo. E que, do outro lado da cidade, Davi acabava de dar mais um nome que mudaria tudo. Verônica estava sentada numa cadeira de plástico, numa sala pequena e gelada da delegacia. As mãos algemadas na frente da barriga, os pés cruzados, tentando parecer calma. Mas não estava. A cara dela já não era a mesma de dias atrás. Estava abatida, o rosto sem maquiagem, o cabelo preso num coque mal feito. Suava pelas mãos e mexia, no anel do dedo como se aquilo pudesse fazer o tempo voltar. Na sala, o delegado Vilela folheava uma pasta grossa. Rodrigo, calado, encostado na parede. Olhava para ela como se não conhecesse mais aquela mulher. E talvez nem conhecesse mesmo. Ela tentou quebrar o silêncio. Eu só quero meu advogado aqui. O delegado nem levantou os olhos. Ele já foi chamado. Mas enquanto ele não chega, você pode começar a colaborar. Seria bom. Eu não vou falar nada sem ele. Rodrigo cruzou os braços. Então escuta. Eu vi as fotos. Li as mensagens. Sei do Marcelo. Sei do plano. Sei que você queria me enganar, roubar meu dinheiro, fugir com o cara. Sei que colocou meu filho no meio disso. O que eu ainda não sei é por quê. Verônica respirou fundo. Os olhos dela encheram, mas ela segurou. Você nunca olhou pra mim. Nunca. Eu era só a mulher que estava ali. Bonita, arrumada, disponível. Mas você nunca me viu de verdade. Nunca me tratou como parte da sua vida. Só da sua casa. Rodrigo deu um passo à frente. Isso te deu o direito de tentar sequestrar meu filho? Ela ficou em silêncio. Me responde?
O delegado interveio. Calma, Sr. Rodrigo. Verônica estalou a língua e finalmente falou. Eu não queria machucar ele, juro. A ideia era só assustar. Só um susto, um sequestro falso. Um susto para você se desesperar, pagar o resgate e pronto. Depois a gente sumia. Sem trauma, sem violência. E se desse errado, eu achei que não ia dar, que o plano era limpo. Eu conhecia o trajeto da escola, sabia o horário, sabia como fazer sem chamar atenção. E o homem da moto? Marcelo. Foi ele que armou a parte prática. Eu só orientei. Você não pensou que o Davi podia se machucar? Podia ser levado por outra pessoa? Ou até morto? Ela baixou a cabeça. Eu pensei, mas eu estava cega. Rodrigo virou de costas. Precisou respirar fundo antes de continuar. Cega pelo quê? Por amor ao Marcelo? Ou pelo dinheiro? Ela olhou para ele com os olhos cheios. Pelos dois. O delegado fechou a pasta com força. Você está sendo acusada de associação criminosa, tentativa de extorsão e envolvimento direto no desaparecimento de um menor. Tá entendendo a gravidade? Tô. Então vamos lá. Quero saber como isso começou. Desde o início. Verônica ficou alguns segundos em silêncio. Depois soltou. Começou quando eu percebi que nunca ia sair do lugar com você. Que ia continuar sendo a sombra da ex-mulher morta, a madrasta do menino que não queria me chamar de mãe, a mulher que nunca era ouvida. E então, um dia, eu reencontrei o Marcelo. Onde? No salão. Ele apareceu para arrumar uma porta. A gente conversou. Depois se viu de novo e de novo. Até virar o que virou. Foi ideia de quem? Dele. Mas eu aceitei. E como foi planejado? Primeiro, a gente pensou em pegar o Davi de verdade. Mas eu recuei. Tinha medo do que podia acontecer. Então pensamos em algo mais seguro. Ele ia fingir o assalto. Davi sumia por um tempo. Eu ia fazer o papel da madrasta desesperada. Depois, a gente pedia o resgate. E devolvia ele como se nada tivesse acontecido. Mas o menino fugiu. Sim, ele correu. Marcelo disse que ele foi mais rápido do que esperava. Perdeu de vista. E por que não contou isso para a polícia? Porque o plano tinha ido pro buraco. E eu entrei em pânico. Marcelo queria tentar de novo, mas eu disse que não. Só que aí a história cresceu demais. A cidade inteira estava falando. A polícia, os jornais. Rodrigo interrompeu. E você mentindo para mim, dormindo do meu lado, como se fosse a mulher mais preocupada do mundo. Ela olhou para ele. Eu tava com medo. Você não tem noção do que fez. Acabou com a vida do meu filho, com a minha. E agora quer que eu sinta pena? Ela não respondeu. O delegado se levantou. Isso tudo vai ser documentado, mas sua confissão ajuda. Vamos ver o que o juiz diz. Verônica cruzou os braços, encostou na cadeira e olhou pro teto. Sabia que dali em diante não tinha mais como mudar nada. A verdade estava escancarada, e ela ia pagar o preço. Rodrigo chegou no pátio da delegacia sem saber o que fazer com as mãos. Apertava e soltava os dedos o tempo todo, andando de um lado pro outro, como se o corpo quisesse sair correndo. Mas a cabeça pedisse calma. O delegado tinha dito que o Davi estava a caminho, que estava bem, que não sofreu nada. Mas enquanto não visse com os próprios olhos, ele não ia acreditar. O carro da polícia chegou devagar. Era um daqueles descaracterizados, com vidro escuro e cara de carro comum. Rodrigo ficou olhando fixo. Quando a porta abriu e o menino desceu, o mundo parou por alguns segundos. Era o Davi, mais magro, mais sério, mas era ele. Rodrigo foi até ele com passos rápidos. Parou a 1 metro, travado. Queria abraçar, mas não sabia se devia. Os olhos dele encheram na hora. Davi ficou parado. Olhou pro pai, meio desconfiado ainda. Era como se não soubesse se podia confiar. Rodrigo tentou sorrir. É você mesmo. Caramba. Davi baixou os olhos. Rodrigo deu um passo. Filho, você tá bem? Ele assentiu com a cabeça. Eu tentei mandar mensagem, várias, mas eu tava com medo. Achei
que você ia ficar bravo. Bravo. Davi, eu achei que você tinha morrido, filho. Eu achei que... A voz dele falhou. Eu não sabia o que fazer. Foi tudo tão rápido. Eu vi o cara vindo na moto. E aí corri. Só corri. Rodrigo foi até ele de uma vez só e puxou para um abraço. Forte. Sem dizer mais nada. Davi demorou 1 segundo, mas depois se entregou também. Agarrou no pai com força, o rosto escondido no peito dele, os ombros tremendo. Me desculpa, pai. Eu fiquei com medo. Rodrigo apertou mais ainda. Não, filho. Não é você que tem que pedir desculpa. É eu. Por ter confiado em quem não devia. Por ter deixado você sozinho. Davi se afastou um pouco e olhou nos olhos dele. Você sabia? Da Verônica? Agora eu sei. Mas antes, eu nunca ia imaginar. Nunca. Ela foi esperta. Ela enganou todo mundo, inclusive eu. O menino respirou fundo. Eu escutei ela falando com um homem. Eles falavam de dinheiro. Diziam que era só um susto, que depois tudo ia voltar ao normal. Rodrigo assentiu. A gente já sabe. Ela confessou. Entregou tudo. Davi olhou pro lado, como se ainda tivesse medo. E ele? O cara da moto? Ainda não pegaram, mas vão pegar. Já tá tudo encaminhado. Davi olhou de volta. Ele me viu na casa da Lúcia. Lúcia? A mulher que me ajudou. Foi ela que me escondeu, me deu comida, cuidou de mim, ajudou a gravar o vídeo para mostrar a verdade. Rodrigo fechou os olhos por um instante. Então foi ela... Se não fosse ela, eu acho que eu nem... Ele não completou. Rodrigo segurou no ombro do filho. Você foi forte. Mais forte do que muita gente grande por aí. Davi ficou em silêncio. Mas no fundo, ele sabia que aquele momento era mais do que só reencontro. Era um tipo de recomeço. Os dois foram conduzidos para dentro da delegacia, para formalizar o reencontro e assinar alguns papéis. Lúcia já estava lá, sentada num banco, de cabeça baixa, com o crachá do hospital pendurado no pescoço. Quando viu Davi entrando com o pai, se levantou na hora. Davi correu até ela. Ele é meu pai, disse com um tom orgulhoso. Lúcia sorriu. Rodrigo se aproximou. Você que é a Lúcia? Ela confirmou com a cabeça. Desculpa, eu não sabia se estava fazendo certo ou errado. Eu só queria proteger ele. Juro. Rodrigo estendeu a mão. Você salvou a vida do meu filho. Não tem desculpa para pedir, só agradecimento para receber. Ela apertou a mão dele emocionada. Ele é um bom menino. Teve medo, mas nunca perdeu a cabeça. Foi forte o tempo todo. Rodrigo olhou para o filho com carinho. Eu sei, agora é hora da gente cuidar dele direito. Lá fora, o dia seguia normal. Mas ali dentro, era como se um peso enorme tivesse finalmente saído das costas de todos. Davi estava de volta. E dessa vez, para ficar. 2 meses depois, o caso ainda era comentado no bairro e nos grupos de notícia da cidade. A foto de Verônica, com as algemas na porta da delegacia, virou manchete. Circulou por tudo que era canto. Foi tema de podcast, matéria em programa policial, até vídeo de teoria em canal de internet. O povo adora uma tragédia com gente rica envolvida. A justiça foi rápida. Verônica foi indiciada por associação criminosa, tentativa de extorsão e por colocar um menor em situação de risco. Tentou responder em liberdade, mas o juiz negou. A polícia tinha material demais contra ela. Mensagens, prints, fotos, áudios. Ela tentou dizer que foi manipulada, que Marcelo era o verdadeiro vilão, que ela só estava perdida. Mas não colou. Marcelo, por outro lado, demorou mais para cair. Ficou semanas foragido. Usou nome falso, dormiu em pensão barata, tentou atravessar para outro estado de ônibus. Mas caiu numa blitz da PRF numa cidadezinha do interior. Um dos policiais reconheceu a foto, pediu o documento e ele travou. Levou 2 segundos para puxarem tudo no sistema. Foi preso na hora. Tentou fugir da culpa, mas a gravação de Davi, o reconhecimento de Lúcia e os registros das câmeras da escola
enterraram qualquer desculpa. Foi direto para a cadeia. Enquanto isso, a vida de Davi não voltou ao normal. Mas começou a seguir em frente. Ele voltou a morar com o pai, mas em outra casa. Rodrigo vendeu a antiga mansão. Disse que aquele lugar tinha memória demais, peso demais. Queria um recomeço para eles dois. Foram para um apartamento menor, mais simples, num bairro mais tranquilo, sem portão automático nem jardim gigante. Só eles dois, e um cachorro que Davi escolheu no abrigo. Chamava-se Bolinha, mesmo sem ter nada de redondo. Rodrigo tirou um tempo do trabalho. Passava os dias em casa, ajudando o filho com as tarefas, levando na escola, indo buscar, acompanhando, de perto. Tentando do jeito dele se tornar o pai que não tinha conseguido ser antes. Me avisa de tudo, tá? Mesmo que seja bobeira, dizia ele toda manhã. Davi só balançava a cabeça, mas agora com um leve sorriso no rosto. Na escola, ele foi acolhido. Alguns colegas ainda olhavam com curiosidade, cochichavam, faziam perguntas, mas a direção tratou de proteger, colocar a psicóloga para conversar com ele, dar espaço. Aos poucos, ele voltava a ser só um menino de 11 anos, que teve um baita susto e sobreviveu. Mas a verdadeira mudança estava em outro lugar. Lúcia. Ela foi chamada para dar entrevista, na rádio do bairro, depois num jornal online. Contou tudo. Como o menino apareceu na casa dela, como ela teve medo de estar errada, como gravou o vídeo e procurou ajuda. Nunca buscou fama. Só queria que as pessoas entendessem o porquê de ter feito o que fez. No hospital, a direção chamou ela para conversar. Ela achou que ia ser demitida, mas não foi. Ganhou uma homenagem da equipe, foi colocada como funcionária destaque do mês e ainda recebeu proposta para assumir uma função de supervisora no setor. Recusou. Prefiro meu balde e minha vassoura. Sei onde tô pisando assim. Disse com aquele jeitão simples de sempre. Mas o que mais mexeu com ela foi o convite que recebeu numa manhã de sábado. Rodrigo apareceu na porta da casa dela com Davi do lado e uma sacola na mão. A gente veio agradecer de verdade, disse ele. Lúcia sorriu sem graça. Já agradeceu, ué. Tá tudo certo. Mas tem mais. A gente queria te chamar pra almoçar com a gente amanhã. Vai ter feijoada. Davi falou que você gosta. Ela olhou pro menino. É verdade? Davi deu um meio sorriso. É. E vai ter pudim também. Ela riu. Então não tem como dizer não, né? A partir daquele dia, os três passaram a se ver com frequência. Lúcia virava e mexia, aparecia para tomar café, levar bolo ou só conversar. Rodrigo insistia para ela aceitar ajuda com a casa, com o que precisasse, mas ela só aceitava o que conseguia pagar de volta, nem que fosse em comida. Uma vez por mês, os três iam juntos ao abrigo onde adotaram o Bolinha para levar doações. Era um jeito de lembrar que, mesmo com tudo o que aconteceu, ainda existia espaço para coisa boa. Davi ainda tinha pesadelos às vezes. Acordava assustado. Sonhava que estava correndo de novo, ouvindo o barulho da moto atrás. Nessas horas, Rodrigo sentava ao lado, esperava ele se acalmar e dizia: "Você tá seguro? Tô aqui." E ele acreditava. Não porque a vida era perfeita agora, mas porque finalmente tinha alguém por perto que enxergava ele de verdade. E isso era mais do que suficiente.